Bom, eu estou iniciando então uma playlist sobre história da música. Nesse primeiro momento eu vou me basear no livro do Edson Frederico. Então, nessa primeira parte a respeito de história da música, eu gostaria de abordar o período pré-histórico e antiguidade. Como introdução, o livro apresenta então uma reconstrução da pré-história da música. E os pontos chaves, ou seja, os pontos de partida, são os seguintes conhecimentos. Se baseia em povos primitivos, povos de cultura média, que seriam caçadores, agricultores, primários, pastores, condutores de boi, agricultores mais adiantados e condutores de animais de carga. Povos de alta cultura, no caso lá ele coloca China, Índia e Egito entre os anos 4000 e 1000 a.C. e os diversos tempos históricos, que aí a gente vai ver quais são esses tempos em um outro momento. Então, primeiro falando a respeito do ritmo. O ritmo antecedeu ao som. A descoberta do ritmo. Então, quando acontece essa descoberta do ritmo? O homem primitivo descobriu a noção do compasso com o andar, correr, cavalgar ou exercitar qualquer tarefa com movimentos repetitivos. Então, veja só, a descoberta do compasso a partir desses movimentos como andar, correr, cavalgar, ou seja, coisas que se faziam no dia a dia. A origem da música foi sensorial e vocal. Então, sensorial porque está relacionada às sensações. E aí é importante citar que há uma relação entre emoção e sistema muscular. Desta forma, a voz acaba sendo um gesto, e a arte musical veio das exclamações que o homem primitivo usou como sinais. Etapas da linguagem humana: movimento mímico, fonação onomatopeica, fonação reflexo emotiva, fonação articulada simples, fonação articulada composta. Depois, uma outra coisa importante é que o autor ele coloca que perder o contato diário com os animais levou o homem a ver as diferenças entre os sons e descobrir as notas musicais. Então, enquanto o homem vivia ali o tempo todo com os animais, ele não fazia essa diferenciação e nem era capaz de descobrir então as notas musicais. Esse afastamento leva a descobrir. O homem primitivo conheceu as notas, mas não a música. Só o homem inteligente fez música. Então vejam o processo de desenvolvimento que vai acontecendo tanto do homem como o desenvolvimento musical. Os instrumentos musicais dos primitivos, assim como os seus utensílios, tiveram como princípio o corpo humano. O homem descobriu que seu corpo possuía vários utensílios sonoros. Como a garganta e a boca já produziam uma melodia, juntou-se o estalar de dedos, palmas, até que braços e pernas acabaram produzindo uma música corporal rítmica. Utensílios serviram ao culto e depois se tornaram instrumentos musicais. Então vejam só, eles tinham utensílios do dia a dia, esses utensílios passaram a servir ao culto e depois se tornaram instrumentos musicais. O arco servia para arar a terra, virou um arco ritual e depois se tornou a lira. O recipiente se transformou em vaso de sacrifício antes de virar tambor. E esse tambor, ou seja, esse recipiente tornado tambor, serviria depois para acalmar a ira dos inimigos superiores. A flauta era feita de osso ou de bambu
e produzia uma única nota. As flautas tinham que ser tocadas alternadamente para se formar uma melodia. Posteriormente, amarraram vários pedaços de cana para que se pudesse tocar uma melodia por uma única pessoa. Então vejam o processo evolutivo até mesmo da flauta. O processo de fazer furos em um mesmo tubo e tampá-los para em uma única flauta produzir vários sons viria mais tarde. Ou seja, é um processo posterior ainda a esses primeiros experimentos com uma única nota, a um pedaço de cana, osso, e depois a junção de todos, de mais de um desses pedaços, né, unidos para um único solista, e depois, mais tarde, a descoberta de vários furos em um único cano, ou único pedaço de osso ou de bambu. Por fim, nessa primeira apresentação, eu coloquei uma das citações do livro, né, um dos elementos do livro, que ele fala que havia instrumentos comuns entre civilizações antigas distantes, como, por exemplo, ele cita civilizações asiáticas e índios das Américas, que possuíam, então, instrumentos comuns, né? Existem pesquisas que nas quais é possível identificar esses elementos comuns. Esses elementos comuns, aqui nós estamos falando da música, mas esses elementos comuns não eram simplesmente na música, mas existia também outros elementos comuns entre essas civilizações.